Sim. Eu acho que a nítida possibilidade dele ser preso parece que levantou uma certa temperatura nas ruas e na militância do Bolsonaro, que incrivelmente não levantou quando ele se tornou inelegível, talvez pelo fato de que a inelegibilidade seja algo dificilmente tangível para a população. Claro, o cara entende o que é, tirou do jogo, mas não é tão nítido quanto você imaginar que o cara vai para a cadeia. Eu acho que o bolsonarismo conseguiu dar um estalo aí. Acho que conseguiu fazer as pessoas se interessarem pelo assunto. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi a declaração do Lula sobre Israel. Eu acho que essa declaração ela pegou muito mal em muita, assim, parte grande da população brasileira. Sim, foi rechaçado por 83%. A gente não pode se esquecer de um detalhe, né? A gente tem 40% de evangélicos no Brasil. E os evangélicos brasileiros, especialmente neopentecostais, eles têm uma ligação com Israel muito forte. Eles acham que é Israel bíblico e tal. Então eu acho que isso deu uma repercussão grande, negativa para o Lula. Aqui dentro, internacionalmente não, mas aqui eu acho que foi muito forte. E aí juntou as duas coisas. Juntou o que rolou com o Bolsonaro, a manifestação, e isso do Lula, aí virou uma coisa grande, aí jogou o pedido de impeachment. Aí tem um elemento também que eu comentei com o Paulo Cruz, que é aquela esperança que o impeachment tem para muita gente. Sim. Porque o impeachment já aconteceu da Dilma. Então as pessoas lembram disso. Né? Você tem milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro e que foram às ruas no impeachment, e as pessoas têm uma memória afetiva do processo do impeachment, e elas sempre pensam, isso é uma coisa interessante também, porque elas sempre pensam no impeachment como uma solução. A gente fala muito, né, que as pessoas pensaram no exército tomando as coisas como uma solução. Beleza, isso realmente se difundiu bastante, teve muita gente que apoiou a ideia do exército tomar alguma coisa, mas tem mais gente ainda que apoia o impeachment. Por quê? Porque o círculo de pessoas, imagina um diagrama, o círculo de pessoas que apoia uma intervenção militar é menor do que o círculo de gente que apoia o impeachment. Porque todo mundo que apoia intervenção militar, se não tiver intervenção militar, apoia o impeachment. Beleza, eu quero tirar o PT. O exército tomar aí e tirar o PT, beleza, eu tô com eles. Mas não tem um exército, tem um impeachment? Aconteceu o impeachment da Dilma, eu também tô. Mas tem muita gente que não apoiaria uma intervenção militar, mesmo pessoas de direita que votaram no Bolsonaro, que não apoiariam uma intervenção militar, mas que apoiam o impeachment. O impeachment é algo mais razoável do que uma intervenção militar, é uma coisa menos drástica. Então eu acho que tudo isso se juntou e aí pegou e o assunto voltou. Sim. Não que o pedido vá para frente, nem que tenha, enfim, condição política no parlamento, mas assim, apareceu um clima. E eu acho que a manifestação vai ser bem grande. Estou sentindo que essa manifestação vai ser forte. Eu também acho. Ela vai ser mediatizada, no sentido de que a mídia vai cobrir, eu acho que vai cobrir bem. Talvez criticando, enfim, mas vai cobrir. Não vai ser uma coisa que vai passar e-mail, que quase as pessoas não notaram. Eu acho que as pessoas vão notar isso aí. E eu acho que vai se confundir a ideia de impeachment e de manifestação em defesa do Bolsonaro e liberdade dele. Que é uma coisa muito conveniente. Aconteceu, nesse sentido, tudo de bom pro cara. Exato. O cara foi um abençoado. Uma coisa que eu tava falando com o Kim. Impressionante como o Lula deu ali um presentaço pro Bolsonaro. Na semana da manifestação, ele bombou. Assim, eu nunca vi a oposição tão energizada. Exatamente. E o eleitor de oposição energizado. Porque assim, a gente olha, ano passado foi um ano de muitas derrotas para a oposição. Foi um ano feio. E um ano de... Assim, beleza, a gente já saiu derrotado da eleição, teve o 8 de janeiro. Bater a nossa oposição e foi só atrapalhada. Foi aquela CPI, lembra da CPI do 8 de janeiro? Foi patético para a oposição, então ficou um clima ruim. E aí agora, a galera, enfim, o Lula deu as declarações que deu, e aí pegam, a Carla Zambelli consegue meter um pedido de impeachment, e as assinaturas vão indo 50, 80, 90, 100, 120, 130, 140 hoje. E aparentemente indo para 150. Sim, um pedido de impeachment protocolado com 150 assinaturas é robusto. É gigante, na realidade. Se for para 150, cerca de 60 assinaturas, no mínimo, são do Centrão. Exatamente. E aí, qual o tipo de Centrão que eu tava conferindo as assinaturas com o Kim? Um evangélico. O cara que hoje é governo, mas é evangélico. Israel, cara. Mexeu com Israel, tô falando. 2,
deputados que vão sair para prefeito ou que estão endossando candidatos a prefeito na base deles. Naturalmente eles querem aparecer em manifestações eventuais sobre isso. Exatamente. E também não querem se queimar, tipo, não tá junto. E 3 aliados do Arthur Lira que querem aproveitar a crise para mandar o recado. Então misturou nessa história uma série de fatos que estavam soltos e eles se juntaram uma coisa só. Então tem o Bolsonaro com a manifestação indo preso. E vamos falar a real? Vou falar uma coisa que eu senti, tá? Não teve nenhum tipo de comoção pró-prisão do Bolsonaro. Não. Né? Não nas esquerdas, não teve esse hype, esse away. Zero. Então não tá rolando assim, o Brasil só fala de Bolsonaro preso, as pessoas indignadas com aquela reunião dele, liberaram as imagens, Daniela Lima nada. Então, não rolou isso. O Bolsonaro tá convocando manifestação que vai ser forte, ele conseguiu meter o Tarcísio, os outros estão indo. 2, a declaração do Lula. Aí 3, a briga do Arthur Lira com o Lula, que isso precisa ser comentado porque vai ser um tema que a gente vai ter que comentar muito aqui ao longo do ano. Aí 4, contexto eleitoral. E aí entra o elemento 5, que é o seguinte: o governo já não está tendo uma boa relação com esses parlamentares. Porque o governo quer retirar o orçamento discricionário da mão do legislativo e jogar para ele próprio, o executivo. E o governo não está tratando bem os deputados. Então o governo mandou os caras dele, teve Rui Costa, teve Padilha, ficar conversando com os líderes e pegou mal. Então eles foram tipo, sabe, eles já estão aqui tentando arrancar a grana dos caras. E aí chegou, o que seus deputados estão assinando o pedido de impeachment? Aí os próprios líderes falaram, então vai assinando. Vai assinando. Obviamente ninguém ali desses líderes defende o impeachment do Lula. Mas a ideia deles gerarem esse desgaste de usar isso pra brincadeira é muito bom. Então eu acho que dá pra esperar o Lira aproveitando essa história. E aí, no mínimo, a gente sai dessa história toda com um desgaste bem grande pro governo Lula. Concordo. Eu acho que tem um risco, mas é um risco que ele é contornável, ele tem que ser contornado aí. Que é o seguinte, se o Lula deu essa declaração, nesse momento, ele se sentiu confortável, veja, ele deu a declaração. Israel depois falou, mas ele falou. Então ele se sentiu confortável para botar o pau na mesa. O que isso mostra também? E isso mostra que há uma percepção de muita segurança da parte do governo. E é uma segurança que tem umas... Porque, imagina, vai ter essa manifestação aí de domingo. Aí a manifestação é muito grande. Vai gente, tal, manifestação bombou, 600 mil pessoas na Paulista, gigante, aquelas fotos, a mídia cobre e tal. Aí dá pouco tempo depois, sei lá, um mês depois, um mês e meio, Bolsonaro preso. Eu acho que isso pode gerar um efeito reverso. As pessoas elas podem... Isso é um bom ponto. Murchar. Isso é um bom ponto. Porque, novamente, todo mundo saiu na rua, novamente as pessoas se esforçaram, as pessoas gritaram. E aí, quando isso é recorrente, dá a sensação de quem está indo que o sistema é inexpugnável. Que é uma coisa assim, é invencível, que não adianta e tal. E aí as pessoas podem murchar. Eu acho que para contornar isso aí, a gente tem que... o Brasil, tem que tentar robustecer a ideia do impeachment. Independente do Bolsonaro ser preso ou não. E se o Bolsonaro for preso, eu acho que o gatilho tem que ser, olha, o Bolsonaro foi preso, agora a gente vai derrubar o Lula, tem que ser o impeachment do Lula para tirar o Bolsonaro da cadeia. Não a gente, MBL, os bolsonaristas. Os bolsonaristas. E todo mundo entra no roldão do impeachment do Lula. E aí, para isso, eu acho fundamental que haja outra motivação jurídica mais forte do que essa. Porque foi simplesmente uma declaração. Muito fraca. Pelo amor de Deus, né? Uma declaração. Não, assim, e a motivação... Você não tira um presidente eleito por uma declaração. E é pior, o argumento de que o Lula pode levar o Brasil à guerra. Eu vi. Que tem um inciso que leva o Brasil à guerra. Pô, Israel vai fazer guerra contra o Brasil?